Seria possível zerar God of War 1 no modo mais difícil, conseguindo um número de orbes suficiente para conseguir upar todas as suas ferramentas até o nível máximo? Eu me perguntei isso esses dias porque eu jogo esse jogo desde a minha infância e eu já zerei ele diversas vezes. E em todas essas minhas zeradas eu nunca consegui deixar todas as ferramentas upadas no máximo, o que me fez pensar que talvez seja impossível você fazer isso em uma única jogada. Só que eu também lembrei que eu nunca parei para pegar todos os baús de orbes e matar todos os inimigos do mapa. Então eu pensei, será que se eu fizer isso, eu consigo deixar tudo no máximo? Bom, eu vou jogar com essa texturinha aqui que ela dá basicamente uma remasterizada no God of War. A gameplay em si não vai mudar absolutamente nada, até porque ela só troca a textura do antigo por essa textura nova com uma resolução bem maior. Bom, então eu fui lá e selecionei o modo mais difícil e iniciamos a nossa jornada. É engraçado que esse primeiro take aqui ele não é pré-renderizado. Depois que troca pro pé do Kratos ele fica renderizado, tanto que o gráfico aqui ele fica nativo do Play 2. Não tem o que os caras fazer aqui, a não ser que eles refizessem a cutscene inteira. Bom, depois da cutscene a gente finalmente chega aqui no barco e aqui a gameplay já se diferencia de outra gameplay normal, porque aqui o que você faria é matar esses bichos na velocidade mais rápida possível pra você acabar logo essa parte. Só que eu tô tentando conseguir o maior número de orbes possível e o melhor jeito de você fazer isso é apertar o botão de agarrar e ficar dando socos neles, porque a cada soco que você dá neles, eles te dropam uma orbezinha. E isso é muito bom, é o melhor jeito de conseguir orbe nesse início do jogo, eu já testei, tá? Fica tranquilo. Só que, claro, esse método não é mil maravilhas, até porque quando você agarra um inimigo, você fica exposto pros outros virem te bater. O Kratos não fica intangível, e isso é uma merda, porque aconteceu diversas vezes de eu agarrar e tomar um tapa logo em seguida, cara. Então tem que tomar cuidado. Depois a gente entra dentro do barco, e aqui eu começo a quebrar aquelas coisinhas que dropam orbe, né, até porque toda orbe conta, e vamos enfrentar o nosso primeiro boss. E aqui eu não conheço nenhum método pra você matar ela de um jeito que você ganhe mais orbe do que o normal, então eu só matei ela do jeito padrão mesmo, e é isso. Inclusive ela dropa bastante orbe aqui, cara, isso é muito bom. Depois disso a gente passa por aquela parte onde o Kratos tem que se equilibrar e na frente tem uns negocinhos que você quebra e ganha um pouquinho de orbe, e subindo aqui do lado você consegue abrir o seu primeiro baú de orbes. Logo depois disso você vai para aquela parte onde tem um monte de arpias estourando aqueles NPC, e aqui o melhor jeito de você matar, né, esses morcegão gigantes é não apertando o botão de agarrar, igual você fazia com os monstrinhos lá do barco, porque aqui quando você agarra elas, por algum motivo não dropa orbe, então o melhor jeito é batendo mesmo. Aí depois que você acaba com elas, aparece a serpente gigante. E aqui, cara, eu diria que o seu objetivo é não deixar ela te agarrar, porque se você quiser pegar um pouquinho mais de orbe do que o normal, o ideal seria você manter um combo alto. Mas, sinceramente, cara, a diferença de orbe que você ganharia se você fizer isso é irrisória pra mim. É quase nada. Então eu deixei ela me agarrar pra luta acabar logo, porque eu acho que no final isso aqui não vai impactar em nada. Depois disso, a gente pega 2 baúzinhos e vai pra próxima área, onde aparecem mais inimigos iguais àqueles do barco. Ou seja, agarra pra poder meter soco pra caramba na cara deles. Depois a gente vai pra aquela parte onde o Kratos tem que se equilibrar. Inclusive, essa parte ficou muito bonita nesse remaster, cara. E aqui do lado tem um baúzinho que você pode pegar também. E agora é a famosa parte da caixa, onde você tem que levar essa caixa até aqueles arqueiros sem deixar eles destruírem ela. E esses arqueiros, cara, não tem como você dar socos neles, mas eu preferi matar eles de maneira individualizada pra ter certeza que eles iam dropar a maior quantidade possível de orbes. Ok, agora chegamos numa parte que eu achei insuportável, que é essa parte aqui de subir. Bom, como de praxe, eu queria matar eles da maneira mais eficiente pra conseguir orbes, que é basicamente pegando eles pelo corpo e amassando na parede. Só que isso não tava funcionando muito bem, eu tava morrendo muito. Eu fiquei travado uns 10 minutos nessa parte. Aí depois eu resolvi trocar de estratégia. Ao invés de matar eles na gradezinha, eu resolvi chegar numa superfície sólida, porque lá em cima eu ia conseguir matar eles igual eu matei no barco no começo, que é agarrando e dando soco. Só que por algum motivo, a IA desses bichos aqui são muito mais agressivos do que a IA dos bichos do barco. O que fazia com que na hora que eu pegasse um pra dar soco, o outro já via dando espadada pelas minhas costas, o que deixava impossível de eu usar aquela estratégia. Eu sinceramente não entendo porque esses bichos aqui são mais agressivos. Eu acho que é porque eles são meio que feitos pra ser agressivo na hora que você tá escalando, né? Deve ser isso. Mas enfim, eu fiquei uns 20 minutos nessa parte. Felizmente no final eu consegui matar todo mundo do jeito mais eficiente pra conseguir orbes, mas deu um trabalho do caramba. E aqui atrás também tem mais um baúzinho de orbe pra você pegar. Depois disso a gente vai falar com o Poseidon. E cara, essa parte é muito engraçada. Como você pode ver, a cutscene com o Poseidon é pré-renderizada, ou seja, nativa do PS2. Você vê o Poseidon ali, tá com aquela cara de velho. E aí quando você sai da cutscene e entra, né, no remaster do jogo, acontece isso. Caralho, que foda o Poseidon, mano. Meu Deus, velho. De um velho foi pra um cara normal.
Quer dizer, e nessa parte era suposto que você usasse o poder do Poseidon pra matar esses inimigos, né? Como se fosse uma arena de teste. Mas é claro que essa não é a maneira mais eficiente de conseguir orbes aqui. A maneira mais eficiente, como eu falei, é agarrar e meter porrada na cara deles. E foi exatamente isso que eu fiz com todos. Inclusive, a magia do Poseidon é uma das melhores pra você conseguir orbe, cara. Porque ela está com um combo absurdo. Então é muito fácil de você conseguir orbezinha com combo usando ela. Mas é claro, as orbes que vêm de combo não são quase nada. É muito pouco, tá ligado? Então não vale a pena. Inclusive, eu acabei de me refutar. Eu acabei de me refutar, cara, porque faltou literalmente uma orbe pra eu conseguir levar a minha espada pro nível 2 agora. Eu tava com 1499, eu precisava de 1500. Então, se eu tivesse me preocupado com aquela orbezinha de combo lá no início do jogo na serpente, provavelmente eu teria upado minha arma agora. Mas enfim, foda-se, porque no meio da batalha contra as 3 serpentes, eu consegui pegar um combinho, o que me fez ganhar um pouquinho de orbe, consequentemente upar minha arma logo nesse começo. Vambora, primeira upada. Acho que eu nunca upei tão cedo na minha vida jogando God of War, velho. Antes da parte do barco. Vambora, mano. Aí, sem perder tempo, já ativei o poder especial que você ganha, né? Quando você leva a espada pro nível 2, logo na fase da serpente, o que me deu uma certa estranheza, cara. Porque eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo isso, velho. O que fez com que essa luta acabasse muito mais rápido, né? Porque o seu dano aumenta demais quando você entra nesse modo. Depois de matar essas duas filhotes de serpente, eu subi matar a mãe delas, né? Eu acabei com a raça da mãe dela. Essas lutas aqui do começo eu achava mó difícil antigamente, mas hoje eu vejo o quão fácil elas são comparada com as partes finais desse jogo, cara. Então foi absurdamente fácil destruir as 3. E assim como as outras serpentes, não teve um jeito melhor de matar elas de uma forma que elas dropassem mais orbes. Eu matei do jeito normal mesmo. Depois disso, a gente pega uma cordinha que leva a gente de volta pra fase da caixa, só que dessa vez a gente não precisa empurrar a caixa de novo, né? Aqui aparecem uns arqueirozinhos que você pode matar e pegar um pouco de orbe. Eu obviamente não perdi essa oportunidade, né? Não é obrigatório matar, mas eu vou matar todos, até porque todos eles dropam orbe, o que vai fazer eu ficar cada vez mais próximo do meu objetivo. Depois disso, a gente vai lá e abre a porta do barco principal. E aqui, meus amigos, tem uma das partes mais esquisitas desse jogo, que é aquela parte que, bom, traumatizou todo mundo que jogou esse jogo na infância, né? E até hoje eu não entendo o que passou na cabeça da Santa Mônica pra colocar isso aqui no jogo, mas por algum motivo essa merda dá muita orbe, então é quase inadmissível você passar por aqui sem fazer essa merda. E cara, aparentemente elas dropam orbes infinitas, você pode ficar aqui pra sempre, porque eu fiz várias e várias vezes e elas continuaram dropando orbes. É claro que elas droparam menos do que da primeira vez, né? Mas continuaram, então provavelmente isso aqui é um farm. Mas eu não vou ficar aqui não, porque, pô, muito chato, né, cara? Muito chato. E agora a gente chegou numa nova área do jogo, né? Na cidade de Atenas. E aqui começa a surgir esses inimigos insuportáveis, que são inimigos que você não consegue agarrar direto. Você tem que bater neles até aparecer a opção de agarrar. E isso é um problema gigante, porque eu não consigo matar eles de uma forma que eles dropem uma quantidade bem maior de orbes do que o de costume. Eu matei do jeito normal mesmo e foda-se. Aí andando um pouquinho por essa área, explorando, você consegue encontrar uns baúzinhos aqui pra você pegar. E aqui agora aparece esse inimigo, que é um inimigo muito interessante, o Minotauro. Dependendo da forma que você mata ele, você consegue um número maior de orbes. Se eu não me engano, apertando bolinha é o melhor jeito aqui no começo, mas daqui a pouco vai aparecer um novo jeito de matar eles, e não só eles, como qualquer outro inimigo do jogo, de uma forma que dropa muito mais orbe. Eu tô ansioso pra chegar lá. E não falta muito não, cara, é logo depois dessa parte aqui onde aparece esse Ciclopes, eu acho que é Ciclopes. Esses bichos, eles dropam bastante orbe também se você matar eles finalizando com bolinha, que você tem que apertar aquela sequência de botão. Aqui nessa parte aparece 3 pra você matar, eles são bem resistentes. O lado positivo é que eles dropam uma boa quantidade de orbe. Inclusive, se você estiver jogando normal, sem tentar pegar o máximo de orbes possível, aqui geralmente é o tempo médio onde as pessoas conseguem upar a sua espada pro nível 2. Bom, depois de matar os 3, você pode vir aqui do lado que vai ter um baúzinho de orbe pra você pegar, e você entra dentro desse lugar que tem umas caixas de madeira que você precisa quebrar pra poder descer esses pilares aí. Explorando esse lugar, você pode encontrar uns 3 baús pra você pegar, o que é bem legal, e aí você finalmente chega na parte da Medusa. Inclusive, até hoje eu não entendo o que a Medusa tem a ver com a Afrodite, porque durante todo o God of War você recebe poder de personagens que naturalmente possuem esses poderes. E aí eles meio que emprestam pra você fazer a determinada tarefa que eles têm interesse que você faça. Mas a Afrodite não tem nada de poder de Medusa. Que porra é essa, ô Santa Mônica? Bom, essa batalha aqui com a Medusa é bem fácil, não tive nenhum problema pra conseguir matar ela. Arrancando a cabeça dela, nós conseguimos o poder de petrificar os inimigos. E meus amigos, essa daqui vai ser a primeira magia que nós vamos maximizar, porque ela é simplesmente a melhor magia para esse desafio que eu tô fazendo. Quando você mata um inimigo que foi
petrificado pela Medusa, ele dropa uma porção de orb a mais pra você. Então eu vou tentar usar isso em quase todas as situações do jogo, inclusive agora nesse salão onde começa a spawnar um monte de Minotauro e você tem magia infinita pra gastar neles. Eu petrifiquei todos antes de matá-los, até porque eu não podia perder essa oportunidade. E eu gosto muito do poder da Medusa porque ela resolve uma das maiores chatices do God of War 1, que é esses soldados de Ares que não deixa você apertar a bolinha direto neles, mas você pode petrificá-los, que foi exatamente o que eu fiz depois de enfrentar os Minotauros. Muito obrigado por existir, poder da Medusa. E antes de subir essa escada, você pode pular pra trás, que você vai encontrar um lugar que tem um baú, e andando aqui pra esquerda, você também vai encontrar outro baú. É, mano, esse jogo tá cheio de baú de orb escondido, mas não vai passar nenhum no radar de Lux, o herói. E com isso, eu já tinha o suficiente pra conseguir mandar a nossa espada pro level 3, moleque. Agora ela tá poderosa. E aqui tem essa besta que você pode usar ela pra abrir a parede, que vai revelar 2 baúzinhos de orb que ela vai pegar depois. E também quebrar essa porta de madeira que vai dar acesso a mais uma daquelas paredes que vai vir um monte de inimigo atrás da gente. E eu odeio essas partes, sinceramente, cara, porque aqui não tem muito como matar eles de um jeito que drope mais orb. Então, infelizmente, aqui vai ser só um desperdício mesmo. A não ser que eu chegasse no chão e petrificasse eles, mas eu não tinha pensado nisso nessa hora. Aí aqui do lado tem essa caixa de madeira que você pode subir, que ela vai dar acesso a esse telhado, que não parece que era pra você conseguir chegar aqui. E aqui você consegue pegar aqueles baúzinhos de orb que a gente tinha revelado. Aí depois eu fui lá e empurrei aquela estátua que quebra a cabeça e coincidentemente cai exatamente no lugar que a gente precisava pra poder subir. Inclusive essa parte é mais esquisita, cara. E aí depois você enfrenta essas medusas, que eu queria muito que desse pra petrificar elas, mas não dá, cara. Por algum motivo não funciona nelas. Isso não faz o menor sentido. Se você der um veneno de escorpião pro escorpião, ele vai morrer. Agora a Medusa não. Bom, depois vem aquela parte chata da corda, e aqui eu sempre morro bastante, velho, porque essa parte é insuportável. Vem inimigo nas suas costas, inimigos na sua frente, e às vezes ele te bate sem você nem conseguir bater neles de volta. Então assim, é insuportável. E aí depois de passar disso, eu fui lá abrir aquela porta que deu acesso a outra porta de madeira, e com a besta nós podemos quebrar essa porta de madeira que vai dar acesso a 2 Minotauros. E é engraçado, cara, que nessa parte aqui você pode matar esses Minotauros usando a besta, dar hit kill neles. O problema é que você não consegue pegar a orb que eles dropam, porque elas dropam muito longe de você. Então eu simplesmente preferi matar eles usando o poder da Medusa. Aí logo na frente aqui tem um baúzinho de orb, pulando aqui pra trás você também encontra outro baú de orb, e aí descendo aqui você tem aquela cutscene nativa do PS2, feia pra caramba, e andando pra frente você finalmente encontra o boss final do jogo. Cara, essa parte é muito bizarra, mano, porque o Ares ele tá em alta resolução, só que a cidade lá embaixo tá toda borrada, então eu acho essa parte muito estranha. E aí andando um pouquinho mais pra cá, a gente chega nessa parte onde aparece 2 Minotauros. E aqui eu achei que dava pra fazer um farm infinito de orbes, porque eles ficam spawnando eternamente, só que não. Em determinado momento eles simplesmente param de dropar orb, e isso é uma chatice. E agora estamos na parte do jogo onde tem mais baús concentrados, que é essa parte aqui nas ruas de Atenas. Cara, tem muito baú de orb, só que os baús de orb que aparecem, eles têm quase nada de orbes dentro deles. Isso me deixou muito puto. Por que os caras não fizeram só um baú de orb com todas essas orbes concentradas nele? É só pra gente ficar indo atrás, velho. E aqui inclusive a gente consegue o nosso primeiro upgrade de vida, que obviamente eu vou upar tudo nessa run também, né? Mas isso aqui não é muito difícil não. E agora fomos enfrentar aquela outra versão de Ciclopes, que parece que tem menos armadura, mas na minha opinião eles são tão resistentes quanto os outros. E aqui a Medusa ela acaba sendo uma exceção, porque o melhor jeito de você matar eles de fato é apertando bolinha até eles morrerem. Dá um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente petrificar e matar, mas pelo menos eles dropam bem mais orbes. Aí depois disso a gente vai pra parte onde aparece o maluco com escudo, a gente petrifica e mata. Depois a gente persegue aquela mulher maluca que se joga, e aí a gente pega a chave que tá no corpo dela, abre a porta que dá acesso a essa área do jogo onde a gente tem que ir escalando até a gente chegar num dos inimigos mais chatos do God of War, que é esses inimigos que entram no chão. Só que graças ao poder da Medusa, esses inimigos não são nada, porque é ridiculamente fácil de petrificar eles. Inclusive aqui eu já aproveito pra colocar a Medusa no level 2, porque o tempo pra petrificar um inimigo diminui bastante, cara. Isso vai ser muito útil, porque vai gastar menos magia, né? E aqui nessa área a gente também consegue o nosso primeiro upgrade de magia, que vai ser essencial pra gente conseguir ganhar mais orbes, até porque eu vou conseguir usar mais o poder da Medusa. Olha que coisa gostosa. Inclusive nessa parte agora eu acabei perdendo um baú de orb. É o único baú de orb que eu vou acabar perdendo nessa run inteira, que é aquele ali que fica do lado dessa coluna. Eu simplesmente esqueci como chegava lá. E aí, quando eu passei dessa parte, eu percebi que não tinha mais como voltar e pegar ele. Ou seja, eu perdi ele completamente. Mas eu confio que esse baú não vai fazer diferença no final. Porque, cara, se eu chegar no final do jogo e perceber que falta uma orb pra eu colocar o bagulho no máximo,
eu vou fazer alguma loucura. Eu espero que ninguém esteja perto. Aí depois a gente vai pra aquela parte lá onde o Zeus ele dá o poder de raio pra gente poder tirar aquele maluco que tá segurando a alavanca e não deixando a gente passar. Essa parte é muito engraçada, inclusive, cara, porque esse poder ele só serve pra essa parte específica. Você não usa ele mais em nenhum momento do jogo. Ah, e eu esqueci de falar, mas aqui do lado tem essa parede e dentro dela tem esse baú com um olho que você consegue o seu segundo upgrade de vida do jogo. Aí depois disso você pega um elevador, aí você volta pra aquela parte onde você pegou a chave na mulher toda esborrachada no chão. Você anda um pouquinho pra frente até que você chega nessa parte onde começa a aparecer um monte de arpia. E aqui é excelente você usar o poder da medusa, porque ela petrifica e você não precisa nem bater, porque como eles estão no ar, a gravidade joga eles pra baixo, eles morrem e as orbes vêm todas pra você. Tem duas partes que é assim, a primeira é essa daqui, onde você tá fechado dentro desse lugar com um monte de medusa, essa aqui é um pouco mais chatinha, e a outra é lá dentro, onde spawna arpias infinitas, mas obviamente, né, você já deve saber que o spawn é infinito, mas a quantidade de orb não, eventualmente elas param de dropar orb, eu sempre testo pra saber se eu vou conseguir encontrar um farmzinho de orb. Depois disso eu subi no teto desse lugar, onde tem mais um baúzinho de olho, e abrindo esse baú eu consegui upar minha vida mais uma vez. Depois disso vem aquela parte com um timer na tela que você tem que salvar aquela mulher, tem que fazer uns parkour muito louco, porque senão ela morre, e se ela morrer você tá ferrado. E a gente precisa salvar ela porque é ela que dá acesso ao deserto, ela abre aquela porta do deserto. E aqui é muito louco, cara, porque seguindo esse caminho você consegue ir até o começo do jogo, que é em cima da montanha mais alta da Grécia. E chegando aqui você consegue pegar uma pena, inclusive, que vai fazer a sua magia ser upada pra mais um nível. Mas dessa vez não dá pra se jogar daqui. Pelo menos não agora. E aí depois eu fui pra aquele corredor onde aparece um monte de inimigo. E aqui eu passei a medusa em todo mundo que apareceu na minha frente. E as partes que você consegue usar ela, tipo essa daqui, elas acabam muito mais rápidas do que normalmente. Porque geralmente esses inimigos eles têm bastante vida, principalmente no modo mais difícil, que é o modo que eu tô jogando. Então a medusa ela facilita demais e acelera a gameplay. E graças a isso aqui eu também consegui colocar a nossa medusa no nível máximo. Se eu não me engano, todas as ferramentas do Kratos, exceto a espada, só vão até o nível 3, e isso torna as coisas muito mais fáceis de upar até o máximo. Depois disso eu voltei pra parte onde a gente encontrou Ares pela primeira vez, e agora tá de dia e a porta do deserto tá aberta. No deserto eu peguei todos os baús que tinham lá, e cara, pegar baú aqui no deserto é uma merda, porque é bem difícil de enxergar eles. Matei aquelas 3 minas que dão acesso ao templo, né, onde você consegue chamar o Cronos, e eu chamei o Titãzão. E é muito doido, cara, que a maior parte do God of War 1 se passa em cima do Cronos. E aqui em cima dele começa a aparecer essas outras espécies de ciclopes. E cara, por algum motivo, esses aqui são simplesmente os inimigos mais difíceis de serem petrificados do jogo inteiro. E mesmo depois de petrificar eles, é quase impossível você conseguir quebrar com uma espada no nível 3 igual tava a minha. Então assim, eu simplesmente desisti e resolvi matar eles do jeito normal. Depois disso a gente mata mais alguns inimigos até que a gente entra dentro do Templo de Pandora, que é aquele lugar que a gente vai voltar várias vezes no jogo. E aqui nesse lugar a gente consegue a nossa próxima arma que a gente vai ter que upar, infelizmente, né? Eu gostava antes de receber essas coisas, mas agora eu não gosto mais, cara, porque assim, é um trabalho a mais que eu tenho, que é a Blade of Artemis, a espada de Artemis. Essa é uma arma que ela é um pouco menos versátil do que a espada do Kratos, porém ela dá mais dano, então isso vai ser muito bom em algumas situações, apesar de que eu não vou usar ela em quase nenhum momento desse jogo. E andando um pouquinho pra frente, você entra numa sala que tá cheia de inimigos, e aqui aparece aqueles mesmos inimigos do começo do jogo lá do barco, então eu não perdi a oportunidade de agarrar eles e meter porrada. E agora a gente tava indo atrás de uma chave azul, não é bem uma chave, é um negócio redondo. Eu nunca entendi o que é isso, cara, mas você precisa disso pra poder abrir uma porta. E nessa parte aqui específica aparece muito inimigo que me deu muita orb. Então graças a isso eu consegui evoluir a minha espada pro nível 4. Só faltava um nível pra ela alcançar o nível máximo. Depois disso a gente chega nessa parte onde começa a passar um monte de armadilha que dá muito dano, inclusive. E nessa parte eu tive que escalar aquela parede até chegar naquela parte onde o chão pode cair. Você tem que matar os inimigos antes de acontecer isso, pra eu conseguir pegar uma manivela. E quando eu voltei pra sala das armadilhas, aconteceu isso. Oxi! Caralho, bugou, mano! Será que tá funcionando elas ainda? Que legal, mano. Eu acho que eu nunca tinha bugado. Vamos ver se tá funcionando ainda. Não tá funcionando! Bom, depois disso a gente vai pra aquela sala onde eu tenho que usar minha manivela. E nessa hora começa a aparecer vários soldados de Ares. E sem querer eu acabei fazendo um soldado de Ares ter vida infinita, que é quando você começa a bater ele no chão e ele simplesmente não perde vida. E isso é interessante porque você consegue farmar orb de combo infinita. E foi exatamente o que eu fiquei fazendo ali por uns 5 minutos. Eu fiquei batendo esse cara no chão e eu estaquei cerca de 400 hits. Só que como eu falei, orb de combo
novo é muita pouca coisa, então não mudou quase nada, cara. Depois disso a gente faz aquela estátua que tá parada, tacar aquela bola que vai quebrar essa parede, e assim conseguimos a chave em formato de esqueleto. Eu nunca entendi isso aqui também, cara. O Kratos sofre demais pra arrancar a cabeça desse esqueleto, mano, sendo que em outros momentos ele apresenta ter uma força bruta muito fodida, só que pra algumas coisas específicas ele é fraco. Eu não sei o que acontece. E aí, voltando pro templo de Pandora, eu consegui abrir mais uma porta, e essa porta tinha uma espécie de armadilha, que parece aqueles negócios que os malucos usam pra deixar a rua lisa. Eu não sei o nome disso. Era um negócio que eu tinha medo pra caramba quando eu era criança, inclusive. Então eu subi em cima dele e fui me equilibrando até chegar na escada que dava acesso à próxima área do jogo, aonde começa a aparecer esses inimigos aí, que são as bestas. Esses inimigos eu acho eles engraçados, porque eles vão piorando conforme os jogos vão passando. No God of War 1 eles são mais tranquilinhos, no God of War 2 eles são um pouquinho chatos, e no God of War 3 eles são insuportáveis. Tanto que a parte mais difícil do God of War 3 é justamente quando esse bicho ele tá na sua potência máxima. Depois disso tem mais alguns inimigos que você precisa matar, até que você chega numa sala onde tem um monte de baú de orbes. Só que esses baú de orbes você tem que pegar rápido, senão você morre, literalmente. E graças a isso eu consegui colocar a minha espada no nível máximo. Depois da sala de espinho a gente passa por essa parte, até que a gente chega numa das partes mais chatinhas desse jogo, que é quando você precisa levar esse cara até lá em cima e essa merda fica deslizando se você não colocar numa pedra pra ele ficar parado. Só que como eu tava com a magia da Medusa aqui, isso aqui ficou muito fácil e eu consegui farmar uma boa quantidade de orbes até, o que fez com que essa parte fosse bem tranquilinha. E ao sacrificar esse cara, a gente libera uma nova área do jogo, aonde a gente consegue o tridente do Poseidon, que permite que a gente possa ficar infinitamente debaixo d'água. Olha que coisa poderosa. E aqui também eu já aproveitei pra upar o Poseidon Raid pro 2, que é uma das magias mais importantes do jogo, uma das mais fortes do Kratos também. Depois disso a gente vai nadando até chegar nesse lugar onde aparece um monte de cachorro, e aqui eu tentei usar a Medusa em todo mundo pra conseguir o máximo de orbe possível. Aí a gente abre essa porta e puxa essa alavanca, e essa alavanca permite com que a gente consiga subir em cima desse lugar, que leva a gente pra esse outro lugar esquisito pra caramba. Parece que é um lugar que não era pra ter água, ele tá todo inundado. E aí aparece essas almas azul que o Kratos parece que dá um beijo nelas, sei lá, cara. Eu só sei que quando eu beijei uma delas, por algum motivo, eu ganhei uma pena que fez com que aumentasse a minha magia máxima. E agora a minha magia está igualzinho à minha vida. Depois a gente vai pra essa parte onde aparece um monte de inimigo e eu taquei a Medusa em geral. E essa parte aqui é muito parecida com a parte dos cachorros, cara. Você tem que matar os malucos pra poder liberar uma alavanca também, que vai dar acesso a essa porta. E isso leva a gente pra esse outro lugar, que é um lugar onde você tem que puxar uma alavanca pra esses pilares subir. E aí você tem que entrar embaixo desse pilar e ir nadando até ir de volta pro templo de Pandora, que é o lugar onde a gente mais volta nesse jogo. É incrível, cara. E antes de ir pra próxima área do jogo, eu fui até uma sala, entre aspas, secreta, que é uma sala que ela te dá um bônus de vida e de magia. E graças a isso eu consegui deixar minha magia e minha vida no máximo, né, que é o limite ali. Só não dá pra ir além disso, porque senão ia ultrapassar a espada do Kratos. Ah, e aqui também você ganha um bônusinho de orbe. E a próxima parte que eu estou falando é, obviamente, do desafio de Hades, que é essa parte aqui bem chatinha, inclusive. E nesse desafio, tudo que você tem que fazer é atrair esses centauros pra esse círculo e matar eles aqui dentro. Eu não sei porque eu tô explicando isso, todo mundo já deve saber dessa merda. Ah, e aqui eu consegui colocar mais uma magia no máximo, cara, que é o Poseidon Raid, que já tava no 2, né? Eu tinha acabado de upar e agora eu mandei ela pro 3. Bom, depois disso a gente passa por umas armadilhas, mata uns inimigos, passa por aquele labirinto maldito, até que a gente abre uma porta e pisa nesse botão. Aí do nada a estátua do Hades, que tava submersa na água, se levanta. Aí você vai lá, puxa a alavanca, o Hades solta aquela luz pela boca dele, você vira a cabeça dele pra escuridão, até que você entra naquela parte que tá cheia de bola de fogo. Essa parte aqui não faz o menor sentido, mas tudo bem. Aí depois você vai pra uma parte que tá cheia de inimigo, passa por essa parte, e depois você vai pra aquela parte de cordinha de novo, que você tem que passar pela corda pendurado, até que você chega numa parte onde tem uma porrada de inimigo, que eu matei a maioria com a Medusa. E aqui eu aproveitei pra colocar a Blade of Artemis no 2, já que eu tinha quantidade suficiente pra poder upar ela. E aí agora vem a famosa parte do parkour. Na verdade não é bem um parkour, você tem que ir se equilibrando aqui. Essa parte é bem chata porque você pode cair muito fácil, já que tem várias armadilhas. Mas depois dessa parte você finalmente consegue girar essa manivela. Não é manivela o nome disso, né? Sei lá, parece aqueles volantes de navio. E fazendo isso você abre a porta de um dos bosses mais fodas do jogo, que é o Minotauro. E também um dos mais difíceis, né? Bom, eu não conheço nenhuma forma de matar o Minotauro de uma maneira que ele drope mais orbe. Então eu matei ele do jeito normal mesmo, que é só batendo e tacando magia.
E claro que foi bem difícil, né? Porque eu tô no modo mais difícil. Mas eu acho essa boss fight bem divertida, cara. Então foi bem tranquilinha. E logo após essa luta, a gente consegue como recompensa o Arm of Hades, que é o exército de Hades. Eu não entendi porque que o Hades esperou a gente matar o Minotauro pra dar esse poder. Não era mais fácil dar antes, não? Ah, e outra coisa, cara. Aqui era suposto eu testar essa magia, né? Esses soldados aqui de Hades. Mas obviamente eu não perdi a oportunidade e taquei um monte de medusa na cara deles. Ah, eu esqueci, mas antes da gente conseguir essa habilidade, a gente precisa do crânio, né? A chave de crânio. E pra fazer isso a gente precisa subir lá numa escada que tem depois da porta do Minotauro, abrir o caixão e pegar a cabeça. E agora a gente pode voltar pro templo de Pandora pela última vez, colocar a chave de cabeça de crânio na porta, aí a água magicamente desaparece, né? Ela é completamente evacuada. Aí a gente alinha as 3 portas e liga a luz. Aí acontece alguma coisa, parece que o templo se mexe. Enfim, a gente vai pra outra área do jogo. E nessa parte já aparece um dos inimigos mais insuportáveis desse jogo, que é o Satyrus, muito difícil de matar e defende demais, tem muita vida. Enfim, depois aparece mais uns outros inimigos, a gente vai andando por esse lugar. Inclusive esse lugar é um dos lugares mais difíceis do jogo, cara, porque aqui os inimigos estão muito fortes. Passa por mais Satyrus, arqueiros, até que eu finalmente consigo juntar uma quantidade de orbes suficiente pra poder mandar a nossa próxima arma pro máximo, que é a Blade of Artemis, que já tava level 2, né? Não sei se vocês lembram. Na verdade, é claro que vocês lembram, porque eu acabei de upar. Enfim, essa arma agora está no máximo. Depois a gente vai nadando até uma área onde aparece 3 baús de orbes lotados de orbes. Esse lugar é uma delícia pra mim. Muito obrigado por existir. Bom, e agora o que eu tinha que fazer pra passar dessa parte era conseguir aqueles 2 colarzinhos. O primeiro eu conseguia depois de matar esses inimigos e fazer esse puzzlezinho aí, né? O puzzle estilo Tetris. E aí o colar tava logo atrás dele. E o outro eu consigo depois de passar por essas partes que tem vários inimigos e passar por esse lugar onde você precisa ir rápido, senão os espinhos vão matar você. É, esse lugar é um pouco desesperador. Mas enfim, peguei o segundo colarzinho. Inclusive, aqui nessa hora eu também já aproveito pra mandar o exército de Hades pro nível 2, já que o primeiro nível não é tão caro assim. Ah, e eu também tinha uma quantidade suficiente de orbe pra conseguir mandar o poderzinho dos Zeus pro nível 2. Voltando pro local das estátuas, você coloca os colares nos pescoços dela, aí do nada surge essas plataformas que ficam se mexendo, aí você faz um parkourzinho por elas, até você chegar na próxima parte do jogo. E essa parte é muito esquisita. Existem 3 placas de pressões nesse lugar e as 3 precisam estar pressionadas ao mesmo tempo. Na verdade eu não lembro se é 3 ou 4, mas enfim, você precisa fazer isso porque aquela porta ali tem várias fechaduras e cada placa de pressão abre uma delas. É bem chatinha essa parte, cara, porque aparece vários inimigos bem difíceis de matar. E logo depois disso você vai pra um lugar onde você precisa de mais um crânio de uma pessoa. Cara, eu não sei o que esse jogo tem com crânio. Eles usam crânio pra praticamente qualquer porta importante desse jogo. Mas enfim, colocando o crânio nessa porta, a gente finalmente abre a porta que dá acesso à Caixa de Pandora. Mas antes da gente pegar a Caixa de Pandora, aparece uma porrada de inimigos que a gente tem que matar. Inclusive essa aqui é uma das partes mais chatas do jogo, por causa dessas armadilhas que ficam empurrando a gente pra esse negócio que fica rodando aí, amassando a gente. Bom, depois dessa parte a gente finalmente tem acesso à tão esperada Caixa de Pandora que a gente tá atrás desde o começo do jogo. A gente puxa essa espécie de alavanca e ela desce. E a gente vai levando ela até o meio do templo, até que de repente o Ares simplesmente descobre que a gente conseguiu pegar a caixa e lá da puta que pariu, ele taca uma estaca no peito do Kratos, que pega certinho. Mano, a mira desse cara é a melhor mira do mundo. E outra coisa que não faz sentido, essa estaca era pra ter, tipo, 30 vezes o tamanho do Kratos. Não, não é 30, eu tô exagerando. Mas, cara, era pra ser muito maior do que é. Porque a mão do Ares é uma mão gigante, tá ligado? Não faz sentido essa porra. A estaca foi diminuindo ao longo do caminho, velho. É a única explicação, mano. E aí o Ares manda a gente diretamente pro inferno. Só que isso pro Kratos não é nada, né? Praticamente todo jogo ele vai pro inferno, coitado. Mas isso, em teoria, é uma coisa ruim. Só que pra gente é a melhor coisa do mundo. Porque essa é a região do jogo onde o Kratos ganha mais orbe, praticamente. Porque aqui eu tenho a impressão que os inimigos dropam bem mais orbes do que antes. Principalmente se você matar eles usando o poder da Medusa. Então eu fui lá e passei por essa parte cheia de parkour, cheia de baú de orbe espalhado por ela também. Matei esses inimigos aí que são os mesmos inimigos da superfície, entre aspas, né? Só que a diferença é que eles estão com um foguinho no meio deles, pra simbolizar que eles são do inferno. Depois eu passei por umas pontes que você tem que se equilibrar, só que essas aqui são mais difíceis porque tem armadilha nelas. E depois de passar por mais algumas partes, eu finalmente consegui colocar o poder dos Zeus no máximo. E agora só faltava o exército
exército de Hades. E aí a gente conseguir maximizar tudo antes mesmo da batalha final. E pra fazer isso, eu só precisei passar por essa parte onde esses arqueiros ficam tacando flash em você. Aí eu usei o poder dos Zeus pra poder matar eles, né? Já que ele só serve pra isso mesmo. E depois eu passei por essa parte onde aparece um monte de minotauro do inferno. E com isso, meus amigos, eu consegui colocar todas as nossas ferramentas no máximo. Então a sua pergunta está respondida. Sim, é completamente possível conseguir colocar tudo no máximo no God of War 1 em uma única jogada. E eu acho que eu até apelei demais, cara. Eu não acho que você precise fazer tudo que eu fiz aqui, pegar todos os baús de orbes pra conseguir fazer isso. Até porque depois dessa parte aqui do inferno, você ainda ganha uma porrada de orbe na luta contra o Ares. E até algumas partes depois também, se eu não me engano. Bom, e agora, acho que todo mundo já sabe, né? Eu passei por essa parte aí onde tem essas paredes com espinho. Quer dizer, não é espinho, né? É um monte de lâmina. Aí depois você tem que enfrentar esses sátiros pra poder formar essa ponte aí que vai levar você de volta até a superfície, onde vai estar aquele velho cavando essa cova que as pessoas falam que é o Zeus, e até hoje eu não sei se é o Zeus esse cara aí. Mas se for o Zeus, obrigado Zeus por ter me ajudado. Aí depois a gente se redireciona até onde a gente salvou aquela mulher com um timer na tela aquela vez, e agora aquela porta tá aberta e o Ares está lá me esperando para a batalha final. Mano, esse final é patético, velho. O jeito que o Kratos pega a caixa, mano. A caixa cai, e aí o maluco não percebe que a caixa caiu. E aí o Kratos desce na velocidade da luz e o Ares não faz nada pra impedir ele. Que porra de final é esse, cara? Na moral, não faz nem sentido, mas foda-se, esse jogo é muito foda. Cara, essa daqui é a luta final, então obviamente ela foi bem difícil, né? Ela foi feita pra ser difícil, mas ela não se compara com a parte mais difícil desse jogo. Eu acho que todo mundo concorda comigo que é a parte dos clones. E essa parte, ela é difícil por um motivo. Não é porque você tem que matar vários dos seus clones e você tem a chance de morrer. E sim porque você tem que proteger um NPC. E é a mesma coisa no God of War 2. Uma das partes mais difíceis do God of War 2 é quando você tem que proteger o tradutor. E eu odeio essas partes que você tem que proteger outras pessoas, porque você fica refém delas, tá ligado? Você tem que ficar cuidando delas, mano. É por isso que eu não sirvo pra ter filho. Bom, essa parte me tomou mais ou menos 1 horinha pra conseguir passar, porque, cara, realmente tava muito difícil. Essa mina toma muito dano no modo mais difícil. Então não foi nem um pouco fácil conseguir derrotar todos. Mas eventualmente eu matei o último Kratos. Venci os meus clones. Se eu venço um clone meu, isso significa que eu sou forte ou que eu sou fraco? Fica aí o questionamento para todos. E aí depois disso a gente vai pra verdadeira boss fight final, aonde eu consegui matar o Ares de primeira. Eu fiquei até impressionado, cara, porque essa luta acabou muito rápido por algum motivo. E eu fico feliz também que essa espada que o Kratos pega agora, ele não precisa upar ela, porque senão eu ia estar ferrado. Eu não ia ter orbe suficiente pra upar essa merda. Bom, então a gente enfia a espada no peito do Ares, manda ele pra 7 palmos debaixo da terra, fala pra Athena remover os nossos pensamentos do passado. Ela não remove, então a gente tenta se matar, ela salva a gente, e como recompensa ela dá pra gente a lâmina de Athena, que graças a Deus já vem no máximo, ou seja, eu não vou precisar upar ela. Muito obrigado, Athena. Inclusive essa aqui é a minha lâmina favorita dessas aí do Kratos, melhor do que a lâmina do caos, e também é melhor do que aquela que ele recebe no God of War 3, porque essa aí ela é douradinha, muito foda. Mano, esse lugar é muito foda, olha isso, velho. Esse lugar é muito pica, mano. Olha, as portas elas se abrem pra mim poder entrar, é como se fosse uma porta automática, sendo que não faz sentido, porque naquela época não tinha tecnologia pra fazer isso igual acontece no shopping hoje em dia. Olha que legal o Minotauro que a gente matou mais cedo. Também tem o Ares. Inclusive tira essa estátua do Ares, que agora tem que botar uma estátua minha aqui, porque eu sou o novo God of War. Sentaremos no trono e roubaremos o título de Deus da Guerra. I am the God of War. Acabou. Acabou pra você, Ares. Acabou. Bom, então é isso, conseguimos colocar todas as coisas no máximo, até mesmo antes das últimas orbes finais que você recebe, né, na luta contra o Ares. Se vocês quiserem que eu faça isso no God of War 2, esse vídeo tem que passar de pelo menos, sei lá, 1000 comentários. Então comenta aí God of War 2, tá? Se você quiser que eu faça um God of War 2, comenta God of War 2. Se não comentar, eu não vou fazer. Eu vou deitar na minha cama e vou ficar dormindo até esse vídeo bater 1000 comentários. E se não bater, eu nunca mais vou acordar. A culpa é de vocês. Agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!